Oi, gente, boa noite. Tá começando mais uma live da série de lives que vai acontecer até domingo do Telinha Literária Convida. Essa é a nossa terceira noite. Eu já vou convidar a minha parceira também. Olá, Oi, Ana, boa noite. boa noite, boa noite, Pronto, tô aqui já temos 10 pessoas na sala. Boa noite, galera. Que bom. Obrigada pela boa presença de noite. todos, mais uma vez. Deixa eu ver se a nossa convidada já está aqui. Já, a Gabi já chegou. Então vamos começar, né? As Vamos pessoas vão nessa. chegando e vão se inteirando. Então, estamos aqui na terceira noite de lives, essa série de lives do Telinha Convida. O Tele Literária, que é um projeto idealizado e realizado por nós, eu e a Ana Tereza, que somos do Ateliê Artístico Chegança. Esse projeto tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E agora a Ana vai falar um pouquinho do que é o projeto Telinha Literária. O Telinha é mais um filho do Ateliê Artístico Chegança, nosso grupo, meu e de Manu. E, na verdade, o Telinha surgiu da experiência que a gente teve dentro do Leitur Arte, que é um projeto que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, que estão aqui dentro da sala do ateliê, que foi o nosso primeiro projeto que continha duas ações, dentre elas o espetáculo Histórias do Mundão. Esse espetáculo nós sentamos junto com Daniel Arcades para estar escrevendo. E aí nessa vivência, enquanto atrizes, escrevendo o texto, o espetáculo dramatúrgico para o público infantil, nós percebemos a lacuna, enquanto artistas, pessoalmente falando, de estarmos em contato com a produção literária infantil dentro da Bahia. E foi a partir daí que surgiu, então, a ideia do Telinha Literária, para a gente estar construindo esse espaço de troca, de comunhão, de conhecimento a respeito das produções literárias dentro da literatura infantil aqui dentro do estado da Bahia. Na graça divina, muitas mulheres estão junto com a gente nesse processo. Hoje nós temos mais uma mulher. Começamos o Telinha Literária Convida, que é uma das ações do Telinha Literária, junto com a criança. E o Telinha Literária Convida. Nós iniciamos na quinta, não, Na quarta-feira, na dia 7. quarta-feira, com a nossa pequena gigante, que foi a menina Lulu, que trouxe muitos ensinamentos junto com a mãe dela, a Ju. Foi incrível. E aí ontem nós tivemos um encontro com a Negra Nória do Chum, uma professora literata, maravilhosa também, uma Pesquisadora. energia incrível, com uma pesquisadora que trabalha a dramaturgia infantil negra. E foi um bate-papo bem bacana. E hoje nós teremos mais uma literata incrível, que antes de falar o nome, eu prefiro ouvir palavras. Sim, sim, a gente vai aqui falar um texto que é dela e que traz inspiração e fala um pouco sobre ela também. Começa assim: Travessia. Curiosa, suburbana e desbravadora de mundo. Sabia de tudo. Leitora, autora, professora letrada. Sabia de nada. Viveu das palavras, dos sonhos e do giz.
sempre por um triz, entre a cruz, a luz e a raiz. Será que foi feliz? Esse é um texto da nossa convidada de hoje, Gabriela Monteiro, que a gente está aqui super Exatamente. feliz de estar iniciando essa troca com ela. Eu já vou convidá-la aqui, enquanto a Ana vai. Enquanto ela vai entrando, eu já vou apresentando. A gente já conhece as palavras escritas pela Gabriela, agora a gente vai conhecer um pouquinho do currículo dela, que não é pequeno, mas a gente vai tentar aqui resumir o currículo dessa nossa convidada de hoje, que está entrando. Olá, Olá, Gabi. como é que vocês Muito estão? Boa obrigada. noite, gente, pelo convite. Boa Obrigada. noite. Vou tentar resumir, tá bom? Seus trabalhos. Vamos lá. Gabriela, ela é formada em pedagogia pela UNEB, com especialização em psicopedagogia clínica institucional pela Unifax, e além de atuar como professora da Rede Municipal de Educação de Salvador, ela é também uma literata mergulhada sobre o universo infantil. Daí a gente fala sobre o seu primeiro trabalho publicado, o livro A Escola de Talentos, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele hoje. Certo. Além de ter participado da coletânea Contos que a Bahia Tem, e também a autora do livro Se Eu Fosse a Vovó, que está ganhando um mundão, Isso, literalmente. Literalmente. literalmente, tudo a ver com o nosso projeto, que tem Histórias do Mundão. Ela está levando a história dela pelo mundão, através da editora ABC Multicultural. E também, além dessa lista toda, ela é a mãe da Maria Luísa, a Malu, ao qual ela dedica, inclusive, o último livro, Se Eu Fosse a Vovó. E a gente já quer começar esse bate-papo, Gabi, nessa conexão. Este Vamos lá. momento, ser mãe, transformou a professora e a literata Gabriela Monteiro. Então, vamos começar. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Manu, Ana, com esse projeto tão bacana, tão necessário para os dias atuais. Então, assim, a maternidade, ela chega e transforma muito, né, a nossa vida, de fato. E transformou bastante a minha vida, principalmente o meu significado com a literatura. Porque a partir do momento que eu comecei a ler para Maria Luísa, eu comecei a me reconectar com a literatura, e aí eu senti a necessidade de produzir também, né? Eu sou professora também, então eu sempre tive muito contato com a literatura infantil. Eu sempre li bastante para os meus alunos. E com a chegada de Maria Luísa, isso só se intensificou. E aí eu senti essa necessidade, sempre gostei, né? Sempre levei um pouquinho de jeito para a escrita. Os professores já diziam isso lá atrás, então as palavras têm força, né? Eu acredito muito Uhum. nisso. E eu fui realmente percebendo que eu estava indo por esse caminho da escrita, comecei a escrever sem maiores pretensões. E aí surgiu essa necessidade de escrever profissionalmente. E, de repente, surgiu o primeiro livro, né, 2018, o livro A Escola de Talentos. Eu já tinha Maria Luísa, já escrevia para um blog. Então, assim, a minha escrita realmente deslanchou com a chegada de Malu. Porque eu comecei a me reconectar, né, com o meu passado, com a minha escola, né, com minhas referências literárias, com os meus professores, com essas palavras. E foi aí que eu consegui dar vida a esse lado escritora. Foi a partir de Malu que eu renasci, né, no sentido de escritora mesmo, que eu acho que eu sempre tive um pouco dessa veia literária em mim, mas estava um pouquinho adormecida, eu diria assim, adormecida. Então, essa chegada de Malu foi essencial nesse processo. Ela foi determinante para você transitar como de educadora para literata, né? Exatamente, foi um caminho assim que precisou da chegada de Maria Luísa. Sim. Sim, sim. Mas como você mesma disse, porque para a gente se tornar literata, a gente não precisa estar publicando livros. Então você já tinha isso em si, e aí a Maria Luísa fez você dizer, não, agora eu posso sentar, escrever, Despertou. publicar. Mas a literata já Perfeito. estava aí, guardadinha, sendo Escondidinho, trabalhada, guardei. burilada há muito tempo, exatamente. E aí eu queria falar um pouquinho, te perguntar um pouco, Gabi, sobre essa relação exatamente da pedagogia com a Certo. literatura, porque o seu primeiro trabalho publicado, que foi a Escola de Talentos, Sim. eu vi que tinha muito disso, da pedagogia, do professor ali,
E, obviamente, quando a gente lê um livro, a gente está lendo um pouquinho sobre o autor, neste Com caso sobre a certeza. autora, e eu vi que tinha um pouquinho de você, melhor, bastante de você enquanto pedagoga. Eu queria que você Exatamente. falasse um pouquinho sobre esse seu primeiro trabalho e sobre essa relação entre a literatura e a pedagogia dentro do seu primeiro livro publicado. Então, a Escola de Talento, ela nasce baseada também nas minhas referências, no meu olhar sobre os alunos. Então, a gente vive dentro de uma pedagogia ainda muito tradicional, a escola ainda é muito direcionada à pedagogia mais tradicional, a mais conservadora, eu diria assim, né, presente nas escolas. E a gente vai perdendo muitos dos nossos talentos no meio do caminho. Porque a escola ela ainda segrega, né? A escola ela valoriza determinadas habilidades e aprendizagens. Que muitas vezes a criança, né, que tem a arte, que tem o domínio do corpo, que tem muitas aprendizagens, muitos talentos, vão se perdendo. Então a escola de talento, ela chega também como uma crítica ao próprio sistema de educação que a gente tem. Então, assim, é uma obra muito sensível, né, direcionada ao público infanto-juvenil, e eu digo que é a escola dos nossos sonhos. Geralmente, quando eu converso com os professores e eles leem a obra, eles sempre chegam para mim, ô Gabriela, como eu queria essa escola, como ainda estamos distante. E realmente, né, porque a gente observa, eu sou muito observadora nesse sentido, de ver que às vezes o aluno, ele está deixando de valorizar o seu talento. Então, esse livro acaba sendo um resgate daquilo que a gente precisa para a nossa escola e do olhar que a gente precisa ter para nossas crianças. Então, é um livro que mistura pedagogia com educação, com vivências, né? É um livro bem interessante, bem bacana mesmo. Gabi, Publicado pela editora Multifoco, né? Sim. hum, Você bacana. falou Eu que queria você só, já... só Tá, fazer uma pode falar, pergunta mano. aqui, rapidinho. Dentro desse contexto, você também como educadora, eu queria que você relatasse para a gente, se for possível, enfim, até a partir da sua vivência, as limitações enquanto educadora que você encontrou dentro de sala de aula para você exercitar essa leitura, essa formação dos pequenos leitores, assim, quando você fala que você publica um livro que é também uma crítica contra um sistema no qual você trabalha nele, né? Sim, sim. E é um livro que não é só, eu vejo que não seja só para os pequenos leitores, e sim também para os educadores, os professores, seus colegas também se inspirarem e dizer, poxa, o quanto eu também gostaria que fosse assim, mas na realidade é outra. Então eu queria que você assim compartilhasse com a gente sua experiência de educadora, as limitações que você encontrou enquanto educadora, na formação desses pequenos leitores, né? No estímulo à leitura dos seus alunos. Então, a gente observa que os alunos da rede municipal, da escola pública de uma forma muito geral, eles, assim, adentram esse mundo literário muitas vezes pela referência do professor. Então, Uhum, muitas vezes, assim, há esse entrave porque na família isso acaba não sendo outras prioridades. Quando a gente tem carências, quando a gente tem faltas, né, de coisas básicas na nossa vida, então essa questão da classe econômica, classe social, isso reflete muito os nossos interesses. Então, assim, isso é algo muito forte. Então, assim, um dos meus entraves é demonstrar para eles, trazer a literatura como um deleite, não como algo didático, não como algo chato, algo que precisa ser feito para descobrir a gramática. Então, uhum, assim, eu dizia que foi né, diria que essa parte realmente foi complicada, porque até você chegar no aluno, você demonstrar que a leitura pode ser uma fonte de prazer, de deleite, que a leitura faz a gente imaginar, a gente, né, crescer, a gente refletir sobre o mundo. Então, eu acredito que essa distância ainda que existe, né, é algo muito forte, que a gente vai quebrando aos poucos. E eu já me sinto muito feliz em ver que algumas dessas barreiras foram quebradas, porque há uma aproximação, o fato de você ter uma professora que escreve
os alunos, eles têm muito orgulho, e aí eu levo os meus livros para lá, eles têm meus livros, os livros ficam no nosso cantinho da leitura. E meu livro, vocês não têm noção, tem mais de um lá, mesmo assim fica em fila de espera. Os meninos, eles querem levar o meu livro para mostrar aos pais e à família inteira que a professora deles é a escritora. Então eu acho essa relação muito bacana, porque já criou um referencial, criou um laço, então assim, já quebrou essa barreira. E eles pedem, Pró, sexta-feira tem a roda literária, Pró, vou levar o livro, vou levar o seu. Então, assim, isso é muito bom, né? Eu sinto que eu consegui alcançar muitas coisas. Há muito que alcançar, mas eu acho que já alcancei bastante, já quebrei algumas dessas barreiras. E hoje eu vejo que, né, na minha sala, na sala de muitos professores, mesmo a gente, né, tendo um público que não tem tanto acesso assim à literatura, eles já olham com outro olhar esse trabalho das escolas, das comunidades, né? Com os projetos literários, isso é essencial para a gente construir uma nova sociedade, né? E a gente tem que diluir essas barreiras. Cria-se um laço afetivo, né, Gabi? Tipo Isso. Assim, é como você disse, eu vou levar esse livro porque não é só... Não é um livro qualquer, é um livro da minha professora. A pessoa que escreveu isso tá todo dia comigo. Que é muito o que a gente fez. E se a propósito, eu também posso. Se a professora pode fazer, eu também posso. Então, eu sempre mostro faz o teatro. Perdão, pode falar. Não, é exatamente isso que você está falando, Malu. É dar um significado, é dar uma referência. É como eu falo com eles, a escola de talentos, né? Lá atrás alguém disse que eu tinha um talento para escrita. E eu fui atrás disso. Então, vocês também têm um talento de vocês diversos. Não existe talento melhor do que o outro. Todos são importantes. A gente precisa descobrir o nosso, ir atrás disso, lapidar, desenvolver, estudar, aprimorar. Então, isso é muito importante. Esse incentivo do professor, esse incentivo da família e da própria sociedade, reconhecendo que a gente não pode formatar a carreira de todo mundo, né? Cada pessoa tem seu caminho, tem sua caminhada. Eu acho muito importante a gente reafirmar isso para os nossos alunos. Você falando isso agora, Gabi, eu, obviamente, volto para minha época de escola, para as minhas vivências pessoais. E você falando tudo isso, eu lembrei que meu primeiro contato com a imaginação, com a ideia em relação à leitura, em relação ao livro, de dizer isso é bom, isso é interessante, foi uma professora de português que eu tive em Irará. Adriana Santana é o nome dela. E eu lembro até hoje o livro que ela leu, porque todos os dias, e se eu não me engano, era às sextas-feiras, que ela sentava e os alunos sentavam ao redor dela para ouvir. Era uma novela escrita que era O Velho e o Mar. Eu não lembro o autor agora, mas é um livro bem antigo. E ela lia. Todo mundo já esperava, e eu particularmente esperava muito aquele momento de sentar. E foi o primeiro contato assim que eu tive com um professor lendo um livro em sala de aula. Para você ver o quão potente isso é. E se tiverem professores aqui assistindo, eu, enquanto aluna, eu posso dizer isso com toda a propriedade, transformou o meu olhar enquanto criança em relação aos livros. E quando eu li o seu livro, eu logo pensei, nossa, esse é um livro para ter muita mediação de leitura em sala de aula. É preciso que se leia em sala de aula. E aí quando você disse, quando eu converso com professores, aí eu quero te perguntar, esse livro está rodando as salas para além das suas? Sim, esse livro já chegou lá no Rio Grande do Sul, em outras escolas também. Ele ainda está disponível através do site da editora, né, da editora Multifoco. É um livro assim que não só as crianças, né, os pré-adolescentes gostam, mas os professores sempre sinalizam que gostam muito, que a gente baba, né, numa escola assim, a gente sempre fica, né, imaginando, como podia ser, como ainda estamos distante, mas é um livro que está disponível sim, né, ele pode ser comprado, adquirido através da editora Multifoco. Eu não tenho mais disponível em minha mão. Ele esgotou muito rápido, eu peguei uma quantidade boa, mas assim, as pessoas foram comprando, e, enfim, por enquanto agora só está disponível lá, mas quem tiver interesse, vale muito a pena conferir. Que bom, que massa. E já que a gente está falando sobre educação, essa experiência que eu tive com minha professora que sentou para ler, eu queria
que a gente está vivendo esse momento da pandemia, da Covid. Muitos alunos agora, a maioria, quem pode, né? A gente tem que dizer isso. Está tendo aula online, através dessas telinhas, que é cansativo, a gente sabe, e isso, de certa forma, obrigou aqueles pais que, pela vida, pela labuta, precisam estar distantes da vida educacional do filho, porque precisa sair para trabalhar. Mas agora os filhos estão em casa e é preciso estar ao lado deles, acompanhando, tendo esse contato. E aí eu queria te perguntar, você enquanto literata, enquanto professora, quais as dicas que você tem para dar aos pais que estão aqui assistindo nesse momento, de construir uma relação saudável e tranquila e fraternal com seus filhos neste momento, tendo em vista principalmente a potencialidade que nós temos, que é o livro? Então, primeiramente, a gente, enquanto família, enquanto pais, nós precisamos desconstruir que a aprendizagem ela só acontece através do livro didático, né? Dentro de uma sala de aula. A aprendizagem ela está incluída em todos os processos. Né? A criança ela aprende brincando, escutando, ouvindo uma história. Então, eu acredito que a família precisa pensar primeiramente em qualidade de tempo. E o processo de você acompanhar o seu filho, isso vai ser um reflexo da vida. A partir do momento que você é um pai, uma mãe, né, um responsável que acompanha seu filho numa brincadeira, que estimula, que faz uma contação de história, as aprendizagens, elas vão fluindo muito naturalmente. Então, a gente ainda está com essa cabeça muito fechada no sentido de entender que a educação só se dá dentro de espaços formais como a escola. A educação não se dá apenas assim. A aprendizagem ela não acontece apenas assim. Ela está presente em todas as esferas, nas diferentes relações. Então, acredito que a gente ainda precisa muito mudar essa cabeça, né? E utilizar o nosso tempo com o nosso filho de maneira que tenhamos qualidade nesse tempo. Porque a aprendizagem vai fluir. Se você acompanha seu filho, se você estimula ele, ele vai desenvolver, sim. Independente de estar na escola ou estar dentro de casa. O mais importante é a gente estar junto. Sim, e esse pensamento, a forma como você está falando, me remete muito ao pensamento dos antigos, dos avós, né, dos nossos ancestrais, que ensinavam no contato, no dia a dia. Isso. E aí eu quero te perguntar, que é um dos focos do seu último trabalho publicado, Isso. que potência é essa que nós temos, que são os nossos avós? Fala aí. Eu fico até emocionada, viu? Porque meus avós, para mim, são referência de tudo. De vida, de sabedoria, né? A base da minha escrita é muito da vivência de ouvir os meus avós. As contações de histórias, as referências de vida, a gente sentar para ouvir o outro falar, a sabedoria que existe ali, né? A ancestralidade, o resgate das nossas conexões, tem muito sentido. Então, se eu fosse a vovó, ele também é essa reverência, né, aos nossos avós, essa conexão dos saberes, entender que o envelhecer é um processo, é um privilégio envelhecer, né? A nossa sociedade, a nossa cabeça Agora, tão ocidental, que entende que o velho tem que ser descartado, não serve mais, é velho, queremos o novo, queremos o agora. Então, assim, o envelhecer, ele traz muita sabedoria, o tempo de espera, ele é essencial para várias coisas em nossa vida. É a partir da espera que a gente colhe. Então, assim, esse livro, ele traz muito dessa referência dos avós, no sentido da gente acolher, né, os nossos idosos, repensar na maneira, na nossa concepção, de entender a velhice, de respeitar os idosos. E não é porque, eu sempre entendo assim, meninas, que não é um livro, por ser infantil, tem muita gente que acredita que um livro infantil é um livro menor, de menor qualidade. Não, é um livro precisa ter qualidade. Porque se tem bons críticos literários, são as nossas crianças. Para mim, são os melhores. Porque você senta com a criança e você lê seu livro, você observa no olhar, você observa nos trejeitos, se eles gostaram. Então, isso é muito forte, né? As crianças, elas são excelentes críticos literários. Então, quer saber se o livro é bom? Leia para sua criança, né? E os avós estão presentes aqui em cada linha, né? Que é para eles também essa obra. Essa obra é uma homenagem a cada um deles, que deixou, que a gente trouxe lá da nossa infância, um pedaço da gente, que dá todo sentido à nossa vida.
Uhum. a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, o nosso querer, enfim. É basicamente isso. Uma coisa São que a gente tem personagens falado. importantes, né? Perdão, Ana. São personagens Não, pode falar. importantes, né? Na construção desses pequenos leitores, né? Essa conexão Isso. da criança com a leitura. Porque geralmente tem os griots, que são os velhos contadores de história. A gente sempre, quando fala um Isso. pouco de contar história, a gente imagina o vô e a avó, né? Principalmente Isso. hoje em dia, onde os pais estão cada vez mais ocupados e atrelados com outras demandas. A gente tem aí um papel fundamental nessa educação, vamos dizer assim, alternativa, que eu não sei nem se essa é a palavra, mas essa educação paralela, simultânea à educação acadêmica escolar, na Sim. formação desses leitores. Tanto que no espetáculo a gente, das 3 histórias que a gente sempre tem a referência do mais velho. Seja o velho sábio da aldeia, seja a vovó, de fato, que conta a história à noite, ou a menina que sai de casa para visitar a avó, e aí lá tem uma viagem de alguma forma com a leitura. Você já falou um pouco da sua inspiração, dos seus avós, né? Nesse papel de estudo, assim. Mas eu queria saber como é que é a relação da avó de Maria Luísa com ela. Como é que é Essa conexão, né? como é esse exercício? Porque falar é maravilhoso, mas como é que é esse exercício da Malu com a avó dela? Malu tem uma relação muito boa com as avós, né? Tem 2 avós muito conectadas a ela. Tem uma avó que é mais próxima pelo próprio dia a dia mesmo. Mas Maria Luísa, ela é apaixonada, né, por essas avós, e qualquer oportunidade que tem de ficar junto, ela quer estar perto, ela quer aprender, ela quer fazer alguma coisa com a vovó, né, quer cozinhar com a avó, quer brincar com a avó. Então, assim, tem uma ligação afetiva muito forte. E eu acho muito bonito de ver isso, porque às vezes eu olho minha filha e me enxergo, né, a gente Uhum. reproduzindo esse carinho, esse cuidado. E ela tem uma relação muito bonita, muito verdadeira, eu diria, com os avós. E vejo que ela aprende muito, ela reconhece essa beleza, ela acha os avós o máximo. E eu quero que minha filha nunca perca isso. Eu quero que quando ela, né, estiver na adolescência, estiver mais madura, ela sempre olhe com esse encantamento, com esse brilho nos olhos, de querer visitar as avós, de ficar com o avô, de estar perto, estar junto. Isso, para mim, não tem Uhum. nada mais bonito, né, do que você reconhecer os seus, valorizar os seus, saber de onde você veio e achar isso bonito, né, e achar isso com um sentido. É uma relação muito bonita. E aqui é uma mistura, né, de É avós. isso. Esse aqui é uma mistura de avós, paterna com materna, e que deu muito certo. As pessoas olham e reconhecem a avó materna, a avó paterna, é meio que uma brincadeira, mas ficou muito bacana essa mistura. Ficou muito legal. Que massa. Quando a gente fala dos avós, Gabi, a gente lembra sempre da história das nossas famílias, que os avós trazem, os ancestrais sempre trazem essas histórias. E aí a memória fica algo muito forte, não é? Nessas imagens, nessas figuras. Enquanto escritora, enquanto literata, o que de sua memória, para além das vivências recentes, o que de sua memória está aí nas palavras que você escreve? Então, eu acredito que esteja as brincadeiras, né? Eu tenho uma avó muito presente em minha vida, que sempre sentou para brincar comigo, fazer massinha, né? Brincar de tudo, de parlendas, corda, topava todas as coisas. Então, assim, tem uma memória muito gostosa da infância, de me remeter à minha infância, a brincadeiras populares que tem aqui dentro, Sim. porque a minha avó, até hoje, ela é muito brincalhona. Ela gosta de contar histórias, ela gostava de sentar e contar as melhores histórias pra gente, gostava de fazer aquela comida gostosa. E tudo isso está na minha escrita nesse livro, a gente vai lendo
né, e vai se remetendo àquelas características de avó. Minha avó é aquela avó bem, né, bem caricata, eu diria, mas assim, com aquela pegada também de ser brincalhona, né, de entrar na folia, de fazer os maiores mimos para os netos. Os netos são perfeitos, lindos, cheirosos, são os netinhos da vovó, né? Que ela senta para brincar, senta para fazer tudo. Parecia que tinha uma cidade. Então, são lembranças que eu acho que são as melhores da minha vida, né? São as lembranças que eu não consigo... Detalhes, eu consigo me remeter a detalhes. Tanto de minha avó quanto de meu avô. Meu avô já não era um sujeito brincalhão, né? Meu avô acabou falecendo recentemente, meu avô paterno. A gente sempre teve uma relação muito próxima. Meu avô, ele contava cada história. Eu sentava assim, ficava horas ouvindo. Porque era muito gostoso você observar a riqueza de detalhes que meu avô colocava nas histórias, os exageros, né? Coisas que a gente não enxerga tanto mais com a nossa geração. Então, eu fazia questão de visitá-lo, sentar e ouvir o máximo que eu pudesse. Beber da sua criatividade, sabe? Desse momento, desse contato, desse resgate. Para mim, sempre foi muito gostoso, assim, sentar e ouvir os meus avós. Eu acredito que todo autor, ele tem que ser primeiramente um bom ouvinte, né? A gente precisa muito ouvir. E eu acredito que eu fiz muito esse exercício, até hoje faço esse exercício de ouvir os mais velhos e também ouvir as crianças, ouvir o mundo, ouvir as pessoas. É um exercício muito interessante que todos nós precisamos fazer. No nosso projeto anterior, que foi o Leitor Arte, a gente fez um trabalho que foi o Troca-Troca, que era justamente para a gente falar sobre a potencialidade da contação de histórias enquanto ferramenta de aproximação da criança com o livro, com a leitura, né? E aí você fala agora, eu sentava para ouvir o meu avô contando histórias. Seu avô era um contador de histórias, e você se tornou uma boa ouvinte, por isso passou a escrever. E ele, antes de contar a história, também era um bom ouvinte, né? Para poder contar essas histórias, recontar essas histórias. Então, o ouvir é muito importante nesse momento. E a gente está vivendo um momento muito massivo dos eletrônicos, das telinhas, que traz tudo muito pronto para as crianças. A imagem muito já perfeita, né? Você tem o YouTube, muitos canais, as imagens já vêm prontas, os desenhos, que talvez... limite um pouco a construção da imagem, das imaginações, da ludicidade na mente da criança. E aí a gente está perdendo um pouco do ouvir e está vivendo mais no ver. A gente só está vendo, só está vendo, só está vendo. Histórias do Mundão fala disso. As meninas estão cansadas de só ver. Elas querem tocar, querem sentir, querem ouvir. E aí eu te pergunto, você e a Malu, ela te ouve? Então, Maria Luísa, ela me ouve, né? Maria Luísa é uma criança que ela para ouvir as histórias, ela é uma leitora nata, ela não aguenta ver um livro, mas assim, extremamente já é também uma criança muito ligada à eletrônica, então a gente também tem que tentar, né, dar uma moderada nisso, mas é um exercício difícil, eu tenho que ser muito sincera, principalmente no momento de pandemia, onde a gente acaba, eu sou professora, eu estou, né, trabalhando remotamente, então a gente fica enquanto pais, mães, muitas vezes, o subterfúgio, né, colocar a criança ali para assistir enquanto você dá sua aula, enquanto você tem uma outra atividade, mas a gente não pode deixar de ponderar, de equilibrar, de oferecer outras possibilidades, porque assim, as nossas crianças, elas nasceram numa era diferente da gente, eles são muito mais tecnológicos, eles são muito mais sensoriais, né, eles visuais, eu diria. Então, assim, a gente não pode esquecer de ofertar outras possibilidades, né, de parar com a criança também para brincar, de parar para contar uma história. Então, apesar dela gostar muito de eletrônicos, que eu acho que é algo muito comum dessa geração, a gente tem esse momento, né, de criar uma rotina, dentro da nossa rotina, um momento para conversar, um momento para ouvir uma outra, um momento para a gente fazer uma contação de história. E ela conta, eu digo que é história para a mãe dormir, porque tem história para a filha dormir e tem um momento da história para a mãe dormir. Eu acho isso muito bacana, às vezes eu até gravo
porque eu não quero perder, né, esse resgate, cada história linda que ela cria. E assim a gente vai estimulando a imaginação, porque eu acho que é muito perigoso esse discurso de dizer assim, meu filho não vai utilizar, meu filho não vai assistir televisão. É uma geração que está conectada, é uma geração que nasceu, né, nesse ambiente. O que a gente precisa é saber dosar, a gente precisa moderar, é isso que a gente precisa aprender a realmente equilibrar e ofertar outras possibilidades, porque a vida está aí, né, para além desse mundo virtual. Então a gente não pode perder essa criança para o mundo virtual. A gente precisa conectar ela à família, ao almoço de domingo, a uma contação de história. É isso que a gente precisa fazer, é isso que eu busco fazer também. Sim. O eletrônico, ele não é o inimigo. A gente precisa pensar dessa forma. Não é um inimigo. A gente precisa aliá-lo da melhor forma, É uma né? E aí ferramenta você trouxe a complementar, palavra né? certa. Exatamente, equilibrando. E aí eu te pergunto agora, como pedagoga, como professora nesse período de pandemia, como é que tem sido para você dar aulas online? Como é que tem sido para crianças? Porque a gente sabe que segurar a criança nessa telinha é mais difícil. E aí me diz como é que tem sido, quais os mecanismos que você está utilizando, até se tiver outros professores aqui, pode também estar compartilhando com a gente, escrevendo aqui. E aí, para construir esse espaço de troca mesmo, me diz aí, minha irmã, o que é que você está fazendo? Estamos fazendo milagres, verdadeiros milagres, dentro das nossas limitações, né? Eu acredito que foi um momento de grandes desafios, apesar de ser jovem. Eu sou, né, teoricamente jovem, 30 e poucos anos, mas eu não sou muito ligada a essas tecnologias, não. Eu realmente não tenho facilidade com tecnologias, eu sou mais assim, livro, não sou muito afeita a essas coisas. E aí eu tive que me adaptar, e foi difícil até para a professora aqui, né? Os alunos tiraram de letra essa parte de utilizar, né, o celular para receber as aulas, as videoaulas. Então, assim, o difícil é que mesmo a gente tentando incluir, fazer o máximo, ainda tem a questão social, né? Então, tem alunos que ainda não têm acesso ao celular. Então, por mais que o professor faça um bom trabalho, por mais que o professor se dedique, tem sido um trabalho de muita dedicação, muita pesquisa. Tem sido, eu digo que eu tenho trabalhado, não só eu, mas vários profissionais nesse ambiente remoto triplicado. E a gente ainda ouve algumas vezes piada da sociedade que está ganhando no mole, que a gente não tem feito nada. E isso é desgastante, porque quando a gente ouve essa desvalorização do profissional da educação, a gente observa que a nossa sociedade não está caminhando, né, da maneira mais adequada, porque a gente não pode ser inimigo do professor, não podemos ser inimigo do conhecimento, da cultura, entende? E assim, as dificuldades eu diria que são barreiras mesmo sociais, a dificuldade de você chegar para o outro num momento de pandemia, onde vários pais, né, trabalham, né, não têm emprego, mas têm trabalho, né, trabalho informal, e não estão conseguindo dinheiro para ter uma alimentação em casa. Então, qual é o valor do estudo nesse momento? Então, é um trabalho de formiguinha. Enquanto professora, eu saí ligando várias vezes para os pais para explicar a importância do aluno estar conectado. Né? Então, assim, eu atendo fora de hora, eu só trabalho de manhã e recebo atividades às 10 da noite. Então, assim, aí as orientações são assim: não, professor, você não precisa porque você não é pago para estar fora do seu horário. E você faz o que com o aluno? Você vai punir um aluno que não tem celular e utiliza da mãe, que chega às 7 horas da noite para fazer o trabalho? Então, assim, o professor precisa desse olhar, né? Precisa ter esse olhar, essa sensibilidade. Eu entendo que a gente não dá para carregar o mundo nas costas. E a gente tem muito isso, né, de professor de exagerar, de achar que tem que levar, que é como se fosse o nosso filho mesmo, porque você quer que aquela criança desenvolva, mas tem sido muito difícil, viu, Ana? Tem sido porque só com boa vontade a gente não constrói a educação. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de investimento, de recursos, de formação. Então, tem muitas coisas que ainda, eu diria, que a gente não alcançou. Então, tem sido um trabalho árduo para quem é o profissional da educação.
tem sido muito difícil também para as crianças, porque, infelizmente, para o nosso público, a educação não é prioridade. Então, é muito complicado. E por muitas vezes, Gabi, muitas dessas crianças, ela olha o professor como a família também, como esse acesso de Isso, afeto. A minha mãe trabalha em rede pública há mais de 30 anos e muitas vezes a criança, o jovem vai lá para comer, para ter acesso isso, mas na maior parte o professor vira a família daquele ser, né? De contar não só os seus exatamente. problemas acadêmicos, mas também pessoais, familiares, enfim. Então, ter essa sensibilidade é muito difícil, com certeza deve ser muito difícil para os educadores, nesse momento agora, principalmente. Né? E uma coisa que eu queria perguntar a você é, na prática, o que é que você tem feito enquanto educadora para incentivar essa formação de leitores, né? De pequenos leitores? O que é que você tem feito Então, dentro desse mecanismo agora todo virtual, todo remoto? Para então, além, assim, para além do que do já meu tem no próprio sistema, trabalho. né? É. Então, assim, a gente tem muitas obras em domínio público, né? De literatura, então eu sempre busco com os meus alunos, semanalmente, passar uma obra, discutir com eles o que entenderam, o que gostaram. Estou sempre apresentando, porque eu acho que o acesso é uma das coisas mais importantes para a gente formar uma geração de leitores. E antes desse acesso, a qualidade, porque a gente não tem como pensar em dar acesso ao menino para ler qualquer coisa quando não existe esse filtro. A gente precisa pensar em uma diversidade de gêneros, né, tipologias. Então, meu trabalho é um trabalho de garimpo, de filtro, né, de mediadora da leitura. Então, assim, estou sempre disponível para conversar com eles sobre o que entenderam, o que gostaram. Estou sempre também com outros professores, a gente buscando alternativas para que Uhum. esse menino não perca a conexão com a leitura, que é essencial para a construção do conhecimento de todos os campos. Então, é nesse sentido o meu trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas que eu acho extremamente válido, porque Muito. surte o efeito. E se não mandar, eles pedem. Então, assim, já demonstra, né? Para cadê o livro? Essa semana vai ter. Então, essa cobrança, para mim, é uma grande alegria, né? Porque eu vejo que eles cobram porque eles gostam, porque eles se sentem estimulados. Isso que eu ia falar. Grande peso disso é a sua atuação enquanto educadora, enquanto literata, independente do sistema e da construção escolar. Então é muito importante esse olhar que você tem, é precioso, é generoso, é bonito, porque se eles se sentem estimulados, é porque tem uma figura ali que está educando e que está ali acreditando, botando fé, botando afeto naquelas crianças para poder, né, se sentir contempladas naquele momento, enfim, no contexto todo. É E lindo, é realmente um trabalho de formiguinha. E talvez por ser total. um trabalho de formiguinha, cria essa invisibilidade sobre a imagem do professor, como se fosse algo inútil, não é? É como o trabalho da arte. Nós, enquanto artistas, também fazemos um trabalho de formiguinha. A gente tem feito espetáculo, produzido. A gente nunca produz pensando no cachê. É engraçado, a gente às vezes conversa isso. A gente nem lembra, às vezes, o cachê. E é claro, o cachê paga as nossas contas. Mas a gente sempre faz o trabalho, a gente sentou para escrever o projeto, sentou para escrever o espetáculo, pensando nas crianças, pensando de que forma a gente vai atingir essas crianças, sobre o que a gente quer falar com essas crianças. Então tem um lugar de preocupação e é um trabalho de formiguinha. E aí cria esse lugar de invisibilidade, como se fosse desnecessário. Arte, educação, para quê? Para formar conhecimento, para formar críticos, né? A criticidade é o grande perigo para esse sistema que a gente está encarando. Exatamente. Então, a De partir do negação momento do que você. conhecimento, né? Exatamente. E a Isso. partir do momento que você, no seu trabalho de formiguinha, constrói crianças que desenvolvem a criticidade, isso se torna um perigo, né? E vira uma bola de neve sem fim, essa negação sobre a importância da educação e da arte em nossa sociedade. Então, você, enquanto literata, enquanto pedagoga, você sente dos dois lados que o negócio é difícil. É difícil, mas é necessário. Mas é necessário, exatamente. Muito. E aí é uma potência, é uma força que a gente tira não sei de onde. Você juntando as duas coisas
E aí eu te pergunto agora, Gabi, você já falou dessa realidade das crianças, você trabalha na rede municipal, então você trabalha na rede pública, são realidades completamente diferentes, assim. O que é que você sente? Eu queria perguntar a Literata agora, e a Gabi. O que é que você sente quando você não consegue alcançar as crianças por falta de recurso? Não por não ter conseguido alcançar porque aquela criança não está afim, aquela criança não quer ouvir, não. Você vê nos olhos da criança a vontade, o desejo, aquela. Vai ter livro para hoje, mas tem muitos que não estão podendo te dizer isso porque não têm acesso à internet. Uhum. E aí eu estou perguntando à Literata, que sensação é essa, para além da frustração que a gente já sabe, mas que Eu ia dizer, sensação é essa de encarar diariamente essa grande dificuldade de acessar, só de acessar? é muito triste, porque assim, a gente vive uma realidade paralela, né, aos alunos, às crianças, com tantas dificuldades. Então, a gente tem aqui acesso a coisas básicas, a gente tem uma internet em casa, é um ambiente confortável, assim como uma literata, eu fico extremamente frustrada, porque eu vejo que o nosso país ainda está muito aquém do que ele pode, né? Quanto os autores deixam de ser publicados por essa falta de incentivo, né? Temos pouco incentivo ainda na cultura, em relação à literatura. Então, assim, eu me sinto, muitas vezes, fazendo um trabalho no escuro, né? E será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu devo continuar? Porque, assim, o reconhecimento é difícil, porque a gente vive em uma sociedade, infelizmente, onde a cultura e a educação ainda não são prioridades. E você pegar isso para ser a sua vida, é você se questionar diariamente: será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que eu continuo? Será que eu volto? Será que eu faço a diferença na vida de alguém? E aí eu vi que entrou uma mãe de uma aluna minha, Sara, que fiquei muito feliz, né, de entrar alguns pais aqui também ouvindo essa live, esse bate-papo maravilhoso, porque assim eu estou vendo que eu estou fazendo a diferença como professora, como autora, né, porque os meus alunos estão me lendo. Eu estou fazendo a diferença, independente, né, de ser a diferença de milhares de pessoas ou de centenas, essa diferença tem sido feita. E se eu, enquanto literata, chegar a uma vida e transformá-la, para mim já deu todo o sentido. Então é isso que me move. Então assim, eu agradeço a presença de Ana, uma grande parceira, mãe de Sara, enfim. Temos também muitos pais muito dedicados, viu? Vou dizer que Que temos bom. as dificuldades, mas também temos as Os parcerias. parceiros, né? As parcerias, os parceiros das famílias, que mesmo nesse caos, né, nos acolhem diariamente. Enfim. Manu falou no instante, né? Os professores viram família, e aí você falou agora dessas relações que você tem construído ao longo do seu, dos seus anos como professora, e aí você fala que alegria por entrar aqui uma mãe ao qual você acaba se tornando uma família, né? Uma grande família. Isso é Uhum. muito bonito. Mas Não diferente da arte também, né? Eu acho que a educação e a arte estão ali isso, De mãos dadas. de mãos dadas, porque muitas é, vezes o teatro e a arte, ela vira a família, o teatro físico, né? O local, o teatro mesmo, vira a casa de muitos jovens, né? De muitas sim, crianças que estão ali sendo alimentadas pelo afeto, pelo conhecimento, pela reflexão. é, E não é à toa que são as duas áreas mais difíceis de avançar, politicamente falando, porque sim, porque tem um grande poder de transformação social, né? A educação, ela informa, ela abre caminho, ela amplia, como diz a nossa maravilhosa Nória ontem, ela oxigena a nossa Exatamente. cabeça, ela amplia os nossos pensamentos. Então, tanto o artista exatamente. quanto o educador, ele tem papel importante nessa formação desses leitores, porque o teatro a gente lê também, o teatro a gente escuta, o teatro a gente reflete. Você falou aí das várias situações em que você tentou modelar para poder gerar esse instiga, né? Essa expectativa,
esse desejo de ler, e é o que a gente tem feito também no Histórias do Mundão, né? Como gerar esse desejo de ler para além do teatro, assim, né? Das imagens das texturas. É muito igual a nossa caminhada, assim, né? É isso, a gente está aqui fazendo exatamente isso agora, dando as mãos, Exatamente, mano. congregando essa força para que a gente possa avançar e não morrer asfixiado, né? E é isso, e gerar potências. Eu estou muito feliz mais uma vez com esse encontro. A gente tem tido encontros maravilhosos em áreas Verdade. diferentes. Eu tenho acompanhado todos e fico realmente babando nos encontros, aprendendo muito com vocês também. Então é sempre uma experiência muito boa. A gente está mergulhada, né, adentrando esse universo tão necessário, esses questionamentos tão importantes, no momento onde a gente não tem refletido muito nessas coisas sobre cultura, sobre educação, onde muitas vezes a gente deixa isso para depois, não é prioridade, mas assim, é prioridade sim, vamos falar agora, é urgente. E quando a gente passa a ouvir, a refletir, a gente já vê que está fazendo alguma diferença, né? No nosso olhar, na nossa prática, na nossa praxis, enfim. E ter os pais e as mamães ao nosso lado é ainda melhor, né? Que isso só Muito bom, muito bom. Com fortalece. Essa certeza. caminhada a gente precisa reconhecer que a literatura, que a leitura é né, Manu, uma responsabilidade coletiva. Não é Exato. responsabilidade apenas da escola. Deixa lá e a professora que se vire, a escola que dê um jeito desse menino gostar de ler. Né? É uma responsabilidade minha, de vocês, da sociedade, da família, das instituições. É coletivo, porque é pra gente. O leitor é para a sociedade, né? O leitor é para mudar a sociedade. Então a gente não pode delegar a X ou a Y, porque é de todos. Isso. Entendeu? A gente precisa se entender, se reconhecer como parte desse processo, independente do lugar que a gente ocupe Uhum. na sociedade. É a formação dos pequenos, do cidadão, né? Do ser cidadão, da cidadania, a partir da leitura, do conhecimento da nossa própria história, né? E você falou da educação. A educação não só acontece na escola, é uma equipe que está ali. E eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo, da educação remota, colocou isso muito às claras, que é preciso de uma, Carol. que é preciso de uma equipe para isso fazer acontecer, para que os nossos pequenos leitores eles cresçam nesse caminho de leitura mesmo e de busca de conhecimento. Quando coloca o pai e a mãe responsável pela condução escolar dentro da casa, né? Coloca o pai e a mãe ali do lado. Porque muitas vezes era o quê? Deixado nas escolas, ok? Cada um em seu espaço, e a total responsabilidade da escola e do professor na condução em um turno daquele ser, né? E agora não, essa equipe ela precisa ser Consistente, é, unida. e unida, dar as mãos assim para dizer, para fazer acontecer e o quanto é importante. E eu acho que depois que esse momento passar, porque ele vai passar, eu acho, não tenho certeza. A reflexão sobre isso vai ser muito importante, porque os alunos vão retornar às escolas. Mas e aí, quando eles voltarem no outro turno, quem que vai conduzir a continuação do educador que foi feita no outro turno? É o pai e a mãe que vai estar ali. Sim. Então, assim, é como se eles estivessem num grande ensaio agora, nesse exato momento. Para dizer, olha, gente, Uhum. se a gente não estiver unidos, entendendo que para a máquina funcionar é preciso a união de todos, pai, mãe, professor, artista, educador, enfim, para que a gente possa criar uma sociedade mais consciente, né, de respeito, de igualdade, que é a partir das crianças. é, é, eu acho que se não tiver essa consciência, acho que esse momento vai dar essa consciência e vai trazer essa reflexão, né, quando tudo isso passar. Eu acho que é um momento bem precioso, por um lado, assim, né? A gente está num momento Isso. difícil, mas também tem, Momento único, tem peculiar, né? esses. Único. Isso. E assim, a gente fala, mas é também compreensível, né, quando a gente pensa nesses pais, nessas mães que precisam sair para trabalhar. A gente vive justamente num sistema que é opressor também para esses pais, né?
que Uhum. precisam estar saindo, que Que estão não cansados tiveram quando acesso, chegam, que não que não tiveram tiveram acesso. acesso. É de Exatamente, emocionar as exatamente. coisas que a gente ouve. Porque eu, buscando contato, eu fiz o trabalho de ligar para cada pai, para cada família, várias vezes, explicando o porquê do grupo, a finalidade. E uma mãe chegou para mim e disse, nos tempos de hoje, Pro, a senhora sabe que para mim vai ter que ser tudo em áudio, porque eu não sei ler nem escrever. E aí eu fiquei engasgada, né? Porque, assim, eu já ouvi isso de outros pais, mas, assim, a gente acaba acreditando, assim, a gente vai por osmose, falando com todo mundo que vai receber informações, como se isso fosse a regra. Não é a regra, mas há muitas exceções também. Ao que não pôde estudar, ao que trabalhou cedo, ao que não foi à escola, ao que não sabe escrever o próprio nome. Então, assim, é muito difícil, é muito puxado tudo isso. E a gente precisa reconhecer as peculiaridades e os limites de cada família, né? Ainda Exatamente. tem isso. Deixa eu só avisar que a gente está chegando à reta final, Oh. faltando. Foi tão fluido esse bate-papo, Gente, tão gostoso. todo dia eu sinto, eu falei, gente, daqui a pouco vai dar uma hora. E é É tão muito fluido, Falta rápido. quanto? é muito rápido. Mas a gente ainda tem aí mais ou menos uns 5 minutinhos, 4 minutinhos, dez Dá, minutinhos, dá... vamos dizer assim. Eu acho que dá para ultrapassar Temos os 60 minutos, minutinhos. né? Dá para Não fazer vamos muitas arriscar. coisas aí. A É, gente dá Pronto. para discutir é, muitas coisas ainda. é. Mas vamos sair dessa energia. Um pouquinho, Vamos. eu me senti um pouco down agora, eu vou dizer sincera. Que são muitos problemas, a gente sabe, é a nossa realidade, a gente tem que falar realmente, a gente precisa tocar nesses Isso. assuntos, são importantes. Mas, Gabi, você enquanto professora e enquanto literata, eu queria te perguntar, até para esses pais que estão aqui assistindo agora, para essas figuras que estão aqui, Ótimo. pais, tios, mães, enfim, avós, eu vou te pedir uma dica. Você já deu várias dicas nesse processo, mas eu vou te pedir uma dica agora, de como a gente construir um espaço saudável e equilibrado com os nossos pequenos, aliando tanto essas telinhas, quanto os livros, quanto a imagem, a ludicidade. Eu vou te pedir então uma dica de como a gente pode, no dia a dia, estar agregando o exercício da leitura em soma com essas telas que nós temos para os nossos pequenos. Só uma dica assim. Esse exercício aqui, façam todo dia para ver se não vai surtir efeito. Eu acredito que o exercício da família, né? Não é só da criança, o exercício da família é a gente incorporar na nossa rotina o momento literário, né? Associado ao momento da criança e dormir, que é um momento onde está mais calmo, que é um momento onde tudo aconteceu, você sentar com seu filho e aí, pode ser uma rede social, pode ser através de um e-book, né, que está disponível, tem muitos disponíveis, né, na internet, com autorização do autor, claro, que a gente sempre tem que respeitar os direitos autorais, eu sempre falo muito isso, que eu estou passando a obra que está autorizada, né, pelo autor, isso é muito importante a gente também dialogar sobre isso. Então, assim, eu acredito que nada substitui o gosto por tocar o livro, por sentir o Ah, livro. sim. Mas eu sei que Perfeito. essa não é a realidade de todos. Então, assim, eu vou dar uma dica genérica. Sente com sua criança no final do dia, ouça a sua criança, né? A gente precisa ampliar essa escuta e faça um exercício de ouvi-la contar uma história. E depois conte a sua história. Outro dia, leia uma história para ela. No outro dia, ela lê uma história para você, mas meu filho ainda não lê. Quem disse? A literatura não é só você decodificar, você faz a leitura de imagens, a sua criança, ela já lê. A sua criança já lê, independente da idade que ela tem, ela já faz a leitura de mundo. Então, assim, não deixem de ler. A leitura existe de várias formas, né?
Então, a gente precisa ter uma criatividade até na estruturação, na organização dessa rotina. Então, acredito que você sentar para contar uma história para o seu filho, fazer esse exercício que eu faço com Maria Luísa, né? A filha que conta a história, história para a mãe dormir. Bora, filha, hoje é você, história para a mãe dormir. E aí a criança vai imaginando, vai elaborando, vai sair de histórias que às vezes eu fico assim, ai, filha, essas são muito melhores do que a minha. Porque é tanta criatividade. A cabeça das crianças, ela tá 10 vezes à frente da nossa. Então, saem coisas inimagináveis. Então, assim, é fantástico. É o exercício de você sentar para contar uma história, sentar para ouvir uma história e sentar para ler uma história com seu filho. Acho que vai fazer toda a diferença na vida de cada um de nós, se a gente tira um pedacinho do nosso tempo, de 24 horas, para uma horinha desse dia estar com o filho, conectado totalmente com ele, nesse mundo literário. Nossa, então fica a dica pro papai, pra mamãe, pro professor, pro Para titio, pra todos, titia, para pra vovó, pra todos, todo mundo. Vamos fazer para a esse gente exercício exercitar. diário. É uma sementinha, e aí essa sementinha vai crescendo, vai germinando. E aí, cada dia é uma aguinha que a gente joga nessa semente e ela vai crescendo, né? É E muito não bom, só muito nossas obrigada crianças, pela né? dica. Vamos As colocar nossas a crianças, leitura, nós. a criança interior, né? Como disse a Nória. Exatamente. Vamos Para amaciar o todos nosso nós. coração. Então, Exatamente. meninas, vamos finalizar essa Ah, live maravilhosa, Amor. esse Vou encontro fazer com as crianças, potente. ó, tá bom. oh. Foi tão bom. Foi Muito maravilhoso, bom. Gabi. Eu com certeza estou aqui muito feliz. A Ana também, o Chegan só está te parabenizando assim por esse encontro. Espero que a gente esteja aqui plantando a sementinha para outras trocas, para outros Com projetos. certeza. Te ouvir é fundamental, assim, ter o olhar do educador nesse exato momento que a gente está vivendo, junto com a literata, né? Mas tem um pacote aí maravilhoso para ensinar, para trocar. Eu te agradeço muito. Ana, se quiser falar mais alguma coisinha para finalizar. A gente só tem a agradecer. A É. gente aprende demais com essas trocas. É só agradecer, agradecer também as pessoas. Tiveram muitas pessoas mandando mensagem, só que foi tanta coisa para ser dita Eu não e consegui precisando ler, ser gente, dita. desculpa. É muita informação. Eu li, mas teve muita gente aqui pontuando coisas interessantes. A Silva falando sobre a educação. Não vai ser a mesma de outrora. O aluno será o protagonista do seu conhecimento. Claro, com a colaboração de todos. Ó, a Escola de Talentos falando aí, Exatamente. intrinsecamente. A Silvia também fala sobre o ensino híbrido que está chegando e vai ficar. A Maria Dilza também coloca aqui, o Maurício Sodré. Uma galera falando aqui. Heracles Santos Braga falando sobre educação e cultura é o que nos salva, e é mesmo o que nos salva. Ela fala também sobre a nossa esperança no mundo melhor, que vibra ao assistir pessoas jovens como nós. Olha, jovens, tá vendo, Gabi? Olha, Nesse estamos aí engajamento em na criar frente. leitores cidadãos. É uma alegria. Tem aqui também o Léo Santoro e uma galera bem bacana acompanhando a gente. Eu fico muito feliz por todos eles estarem aqui acompanhando e agradecer principalmente, claro, a nossa Gabi, que se abriu, que falou, que compartilhou com a gente sua experiência. Gabi, muito obrigada mesmo. E Muito estamos aqui obrigada. botando a semente para novos encontros, novas Com trocas. certeza. Obrigada. Vamos sair daí muitos projetos, muitas mentes trabalhando aí. A gente teve essa conexão muito bacana. Eu espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades. Parabéns, meninas, pelo projeto. É lindíssimo. Eu acompanho tudo. Eu fico assim em casa já me programando para assistir tudo, porque essas trocas são extremamente significativas. Vocês estão de parabéns nesse projeto. E acredito que juntas vamos fazer essa diferença no mundo. Cada um plantando uma sementinha aí, a gente vai ter muita coisa boa para colher. Um beijo, obrigada pela presença de todos também que estão assistindo essa live. Tchau, gente. Beijo, Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. tchau. Bom, gente, agora é nós agradecendo vocês pela presença, pela partilha, pela paciência, por ter dado um
pouquinho do tempo de vocês para a gente trocar, dizendo que amanhã a gente continua com a outra convidada maravilhosa, Renata Fernandes. Ela vai estar conversando com a gente os caminhos de uma literata. É como se tornar uma literata, quais são os caminhos alternativos para a gente pôr as palavras no mundo. E só dando aqui uma dica boa de ler também através do teatro. Amanhã, sábado e domingo, as últimas apresentações a gente tem no canal do YouTube do Chegança, o espetáculo Histórias do Mundão, às 17 horas. Então faz o combo. Assiste o espetáculo com sua criança interior ou com a criançada que está em casa e corre aqui para o Instagram para a gente bater esse papo em mais uma live, tá certo? Um beijo, Massa. espero que tenha uma noite maravilhosa, como foi a nossa aqui hoje. E até amanhã, gente. Um beijo, beijo, beijo. Até amanhã, Tchau, galera. Ana! Beijo. Tchau, tchau, Manu.